Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom que você está diante do televisor, sintonizado na Século XXI, nesse nosso compromisso semanal de anunciar a Santa Palavra de Deus, programa Luz da Vida. E garanto que o programa de hoje, o tema de hoje contém trata de um assunto que é do grande interesse seu e da sua família, você que procura conhecer a verdade que salva, que é Cristo, particularmente se você é cristão, esse assunto é de grande relevância para a sua aventura aqui na Terra. Você que pede a Deus o dom da coragem, que deseja ser uma pessoa corajosa para enfrentar as dificuldades da vida e não fugir das suas responsabilidades. O tema de hoje lhe interessa. E a você que não se considera corajoso, talvez porque tem uma concepção errada dessa virtude da coragem, o tema vai tratar precisamente dessa questão, coragem. Entre os pagãos costuma-se dizer que o corajoso não foge das situações. O corajoso as enfrenta. O corajoso não sai de fininho, mas ele enfrenta de peito aberto a situação. Qualquer dificuldade, o corajoso não foge da raia, dizem os jovens. Será que isso é verdade? É corajoso somente aquele que enfrenta o problema? Ou é corajoso aquele que foge de determinadas situações? Há situações em que realmente o problema tem que ser enfrentado, mas nem sempre, porque é perda de tempo enfrentar o problema, porque não adiantaria absolutamente nada, porque não traria nenhum fruto, nenhum resultado concreto para o corajoso. Ali seria, como dizem os jovens, dar murro em ponta de faca. Afinal de contas, o que é a virtude da coragem? Quando é que nós sabemos que uma pessoa ali, aqui e agora, naquele determinado momento, naquela situação bem precisa, foi verdadeiramente corajoso? Coragem reside em enfrentar sempre, mas isso não é coragem. Pelo menos segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina da igreja. Onde eu quero chegar? Que fugir também é um ato de coragem. Às vezes é um ato de bravura. Bater em retirada, escapar, sair dali, fugir. O desavisado que não conhece a Bíblia, que não tem as noções básicas do cristianismo, conclui logo: fugir é sinal de fraqueza. Fugir é sinal de pequenez. É prova da derrota. Não é, não. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Aprendei de mim. O tema de hoje pode parecer paradoxal: a coragem de fugir. Fugir é ato de coragem? Fugir não é ato de fraqueza, de medo, de pequenez, de impotência, de mau caratismo? Nem sempre. Às vezes, a única manifestação da coragem é a fuga, é desaparecer dali, é correr dali, é não ficar ali. Antes de tudo, vamos ao texto famoso do profeta Isaías, no capítulo 11, versículos de 1 a 2, a profecia messiânica, onde temos os dons do Espírito Santo, e ali se fala de coragem. Ali se fala de fortaleza, fortaleza ou coragem, são duas palavras sinônimas. Na versão da Bíblia Ave Maria, que é esta que vai aparecer na sua tela, aparece a palavra coragem, que também é sinônima de fortaleza.
é um dos dons do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2, vamos ao texto. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Espírito de coragem. Antes de tudo, nós devemos definir o que é coragem. Disse no começo do programa que coragem não é sinônimo de enfrentar. Um bom dicionário não faz mal a ninguém quando lemos a Bíblia. Ordinariamente, a coragem nos leva a enfrentar a situação, mas às vezes o enfrentamento do problema exige uma outra postura, uma outra estratégia, como, por exemplo, fugir. Como, por exemplo, sair dali, sair de perto, evitar, distanciar-se. É a melhor tática, é a melhor estratégia. Vamos provar isso com as atitudes de Jesus. Começo de sua vida pública. Jesus está com 30 anos de idade e decide iniciar o seu ministério no norte de Israel, Galileia. Precisamente Nazaré, a cidade onde ele se criou, a cidade onde ele cresceu. Não a cidade onde ele nasceu em Belém, Judeia, mas ele morou na Galileia, a terra de Nossa Senhora, a terra de São José. E lá ficou até os 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade começou o seu ministério. E foi pregar na sinagoga. O discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo, num primeiro momento, causou admiração. Mas que sabedoria é essa? Quem é esse? Esse não é o filho de José? Seus parentes não moram aqui conosco? E se escandalizavam das palavras dele. E Jesus falou, mas o médico só não cura-te a ti mesmo, um profeta só não é querido na sua terra. E fez algumas considerações a respeito dos profetas que foram hostilizados em Israel. O profeta Elias, o profeta Eliseu. E eles, depois que ouviram esta palavra, se enfureceram com nosso Senhor Jesus Cristo e partiram para matá-lo. 30 anos de idade, Jesus já é ameaçado de morte pelos seus conterrâneos. Vamos ao texto e a atitude de Jesus no finalzinho desse relato é a atitude que nos interessa. A coragem de fugir. O tema desse nosso encontro. Lucas 4, de 28 a 30. A estas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. E conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou entre eles e retirou-se. Jesus passa no meio deles e se retira. Ou seja, Jesus foge. Jesus aqui demonstra fortaleza. Jesus aqui demonstra coragem. É perda de tempo enfrentar pessoas insanas, pessoas ensandecidas, pessoas fora de si. É perdido dialogar com elas. Elas estão de tal forma afetadas pela animosidade, pelo desejo de prejudicá-lo, o propósito de matá-lo. É perda de tempo tergiversar com elas, barganhar com elas, dialogar com elas, buscar um acordo com elas. Naquela hora, Jesus manifesta a coragem de salvar a sua vida. Vejam que o enfoque aqui não é coragem de enfrentá-las, porque é perda de tempo, ele não tem chance. A coragem aqui é para defender a sua vida. E diante dessa ameaça tão iminente, Jesus se afasta deles. Jesus foge.
Então, com esse exemplo, nós devemos tirar definitivamente do nosso coração a ideia equivocada de que fortaleza é capacidade para enfrentar os problemas de uma determinada forma. A propósito, convém definir o dom da fortaleza. E vamos fazê-lo com o Catecismo da Igreja Católica. De novo, eu recordo que fortaleza e coragem são sinônimos. Citamos ainda há pouco Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 2, onde temos os dons do Espírito Santo. Ali se fala, na versão da Bíblia Ave Maria, de coragem. O que a Ave Maria chama de coragem, o Catecismo chama de fortaleza. Outras versões de Bíblias, outras Bíblias traduzem umas fortaleza, outras coragem, sinônimo. Vamos definir então a fortaleza, para tirar da cabeça de algumas pessoas a ideia de que fortaleza é sempre a capacidade de enfrentar os problemas, como se fugir deles não fosse fortaleza, não fosse coragem, mas covardia, medo. Catecismo da Igreja Católica, 1808. A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Dispõe a ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida, na defesa de uma causa justa. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, diz o Salmo 118. No mundo há vez de sofrer tribulações, disse Jesus, mas tende coragem, eu venci o mundo. Os meios para que nós obtenhamos o bem, realizemos o bem, as disposições, a capacidade, a força que Deus nos dá para que o bem seja feito. Esta é a definição de fortaleza. Nas dificuldades da nossa vida, nos momentos melindrosos, o meu ideal é Cristo, a vontade de Cristo deve ser feita. É isso que deve ser realizado. Esta é a meta a ser alcançada. E eu a obterei, e eu a conseguirei, custe o que custar. Essa é a definição de fortaleza ou coragem. No próximo bloco, retomaremos o tema: a coragem de fugir.